tem coisa que sempre acontece, mas a gente não fica sabendo. E por que não fica sabendo? A gente acha que não acontece. Parece meio maluco o que eu tô falando, mas não é porque a gente não sabe que as coisas acontecem, deixam de acontecer, né? A desinformação não significa que não tem alguma coisa acontecendo. É só que a gente não está sabendo, né? Então por que eu estou falando isso? Porque a gente está acompanhando como nunca acompanhou. Talvez de Bolsonaro para cá a gente consiga acompanhar, mas no passado a gente não conseguia acompanhar as negociações políticas em torno da formação do governo, reforma ministerial, essas coisas que a gente está acompanhando. A gente viu a posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, que é aliado do Arthur Lira, e o Lira e o Lula e Lira, estão numa dança ali para saber quem é que cede antes e cede quando e cede quanto. A gente pode chamar de negociação política, tem gente que chama de chantagem, sempre depende da maneira como a gente quer enxergar, mas é aquilo. Arthur Lira, ele quer ocupar mais espaço no governo, ele, o Centrão. E o Lula quer que o espaço do governo seja consequência do apoio no Congresso. E o Lira quer que o apoio no Congresso seja consequência do espaço do governo. Teve uma reunião do Arthur Lira com os líderes dos partidos, e nessa reunião, ontem, uma reunião de líderes, estava até o Zeca Dirceu, que é petista, o Zé Guimarães, e eles ficaram conversando justamente sobre trocas na esplanada, que se não forem definidas, a pauta da Câmara não vai andar. Ficou muito claro. O Lula ficou sabendo disso, ficou bravo. E a gente ficou sabendo disso. Esse é o dado novo. A gente fica sabendo disso. Porque o presidente sempre soube o que o presidente da Câmara, os líderes dos principais partidos queriam. Sempre soube. E o presidente da Câmara e o presidente dos principais partidos sempre negociaram como este negocia e como estes negociam. Só que a gente não sabia. Por que a gente não sabia? E aí vão dois motivos que eu acho muito importante a gente discutir. Primeiro motivo. Nós temos um governo com ideologia, como tinha no governo Bolsonaro. Governos com ideologia chegam no governo e vem militância, quero dizer, militância, vamos deixar mais claro, militância, governo com militância. Então a militância reage quando vê que o governo está fazendo concessões para tentar se curvar aos votos no plenário. O Zé Guimarães, líder da Câmara, muito claro, disse o seguinte: o que interessa é o painel. O presidente logo percebe isso, mas a militância fica louca. A militância bolsonarista, a militância lulista, petista, né? Fica doida com isso. Por quê? Porque são eles que sempre têm que sair do governo para entrar a fisiologia, para entrar os caras que fazem os acordos políticos. Não vou nem chamar de fisiologia, né? Porque fica dando um brilho para a militância, como se ter um militante na caixa fosse mais nobre do que ter um não militante na caixa. Precisa ter um cara decente lá que sabe trabalhar. Nem sempre o cara que sabe trabalhar é um militante. Até parece que tem um brilho especial em ser militante. Tomando a água que a Débora Alfano mandou. Boa. Mas basicamente, a militância é um dado importante. Quando tem militância no governo, é com ela que a fatia política que quer entrar no governo tromba. E esse é um fator. E esse fator a gente não tinha, por exemplo, no governo Temer, no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique. Militância tucana, quase que uma contradição em termos. Ou é tucano ou é militante, mas tudo bem. Mas o fato é, PT e bolsonarismo tem militância. E aí dá o choque. Quando o Bolsonaro abraçou o Centrão, mas abraçou gostoso mesmo, né? A militância ficou louca, foram para cima. E agora, mesma coisa. Os petistas mais radicais, os caras estão achando um absurdo, né? Como assim? Vamos perder espaço? Gleisi Hoffmann, o pessoal todo. Do jogo jogado. Mas eles tratam isso como se fosse uma coisa pior. Então eles espalham, vão para as redes sociais, questionam. E muita gente fala, puxa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então militância é a primeira coisa. Segunda coisa importante, pulverização do processo, pulverização dos partidos.
Antigamente, o presidente sentava com os líderes partidários ou com alguns blocos e resolvia tudo. O Temer, por exemplo, ele foi lá e entregou a saúde para o PP. Pum, toma o PP, fica aí. Caixa Econômica, toma, leva. Cidades, PSDB, leva. Acabou. Simplifica. Não é nem mais ético nem menos ético, é só mais simples. Só que agora, o presidente do partido, o líder do partido e o presidente da República acaba estimulando esse fatiamento como uma forma de tentar minar as lideranças, acaba o feitiço se voltando contra o feiticeiro, porque ele passa a ter que negociar com um monte de gente, aí fica tudo pulverizado. Então, quando ele fecha com o PP, ele não fechou com o PP inteiro, tem que fatiar, tem que dar mais cargo, porque é a ala não sei o que, a ala não sei das quantas e tal. E é nesse diálogo que o Lula está nesse momento tentando conversar com o Arthur Lira, meio que concentrar de alguma maneira. E aí fica a resistência. Mas o fato é, antes dava para conversar com os líderes. Agora tem que conversar com os líderes, com as bancadas temáticas, com as bancadas regionais e às vezes com pequenos microgrupos dentro do partido. A pulverização complica. E, por último, a concentração de poder. Quer dizer, além da pulverização dentro de um mesmo partido, o número de partidos, que hoje diminuiu em relação ao que já foi, né? Mas houve um tempo em que você tinha uma concentração muito grande. PMDB, PFL, resolvia o problema com 2 partidos. E no passado, a gente não tinha rede social, a informação não circulava como circula hoje. Então a gente pega, por exemplo, o governo José Sarney. O governo José Sarney, ele sofreu muito, o presidente José Sarney, mas muito nas mãos do Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara. Olha só, se a gente acha que o Arthur Lira é poderoso, o Ulisses Guimarães era presidente da Câmara, a exemplo de Arthur Lira. Só que ele era também presidente, vice-presidente da República, porque o Sarney era vice do Tancredo Neves, que morreu. Então o presidente da República era o vice-presidente. Logo, o presidente da Câmara era o presidente da República. Aconteceu isso com o Itamar Franco, que como vice-presidente teve um presidente da Câmara como vice. Aconteceu isso com o Temer, que como vice-presidente se tornou presidente, portanto teve um presidente da Câmara como vice. E aconteceu isso com José Sarney. Além disso, ele foi presidente da Constituinte e era o presidente do PMDB, o maior partido. Quer dizer, o Ulisses Guimarães era tetra-presidente. Não, tetra-presidente. Tetra chato, tetra poderoso. Câmara, Constituinte, vice-presidente da República e presidente do PMDB. E com uma imagem maravilhosa, senhor diretas, né? Ó, presidente da Câmara, presidente da Constituinte, uma imagem maravilhosa. E o Sarney uma imagem de puleiro de pato, lidando com o poderoso. Mas que tornava a vida dele um inferno. Mas quando eu digo inferno, assim, o Lula tem que agradecer. O Bolsonaro tinha que agradecer também, diante do que foi um inferno na vida do José Sarney, que não conseguia nomear nem o ministro da Fazenda. O Sarney não conseguiu nomear nem ministro da Fazenda. O primeiro ministro da Fazenda dele foi o Francisco Dornelles. Era do Tancredo Neves. Claro, o Tancredo escolheu o Francisco Dornelles. O Sarney herdou o Francisco Dornelles. O segundo ministro da Fazenda, que foi o Dilson Funaro, quem indicou foi o Ulisses Guimarães. O Sarney só aceitou. Aí ele falou, não, agora eu vou indicar. Aí ele foi conversar com o Tasso Gereissati, que é quem ele queria, que era governador do Ceará, um empresário, que tinha um trânsito com algumas cabeças ilustradas, que depois viriam a formar o time que fez o Plano Real, Pércio Arida, André Lara Rezende. E ele conversou, o Ulisses Guimarães vetou. Vejam só, é como se o Lula agora quisesse nomear o Fernando Haddad e o Arthur Lira vetasse o nome do Haddad. Pois o Ulisses Guimarães vetou o nome do Tasso Gereissati. Não vai ser. Não vai ser. E colocou o nome dele, depois do Dilson Funaro. Ele botou Bresser Pereira. Bresser Pereira. Que tinha o ok do Orestes Quércia, governador de São Paulo, político importante,
que tinha o ok do PMDB todo. Era um cara do PMDB. Zero Sarney. E a vida dele foi um inferno. Tudo era complicado, tudo tinha que falar. Teve uma hora que o Bresser Pereira cansou e ele foi falar com o Ulisses, dizendo, acho que vou embora. Com o Ulisses, não com o Sarney, com o Ulisses Guimarães, acho que vou embora. Ou seja, o Ulisses Guimarães sabia que o presidente, que o ministro da Fazenda estava pensando em ir embora. Imagina agora, Fernando Haddad vai no Arthur Lira e diz, acho que eu vou embora. E o Arthur Lira fala, não, fica mais um pouquinho aí, pô. Eu vou falar com o Lula. Aí chegou uma hora que o Fernando Haddad do Sarney, o Bresser Pereira resolveu sair. Ficou 7 meses pouco no governo só. É como se ele saísse, é como se o Haddad saísse agora, literalmente agora. Nós estamos no mês 8. Saísse agora. E aí, só então, é que o Sarney conseguiu, com muito custo, ter o ministro da Fazenda, que, aliás, já trabalhava com o Bresser Pereira, que convidou o Maílson, que trabalhava na Inglaterra. Ele trouxe o Maílson da Nóbrega para cá. O Maílson da Nóbrega virou o número 2 dele lá no Ministério da Fazenda e depois se tornou o ministro da Fazenda. Mas que teve a bênção de todo mundo que tinha que ter bênção para entrar. Mas o fato é que ele não conseguiu nomear nem o ministro da Fazenda. E a gente sabia disso, né? Noticiava aqui ou ali, mas não era como agora. Agora é tudo online, né? O sujeito põe no Twitter dele, o camarada põe na rede social, o sujeito grava videozinho. Tem ministro do governo Lula que grava videozinho, 2, 3 videozinhos por dia. Eles são influenciadores digitais. Nas horas vagas, ministros de Estado, mas são influenciadores digitais. Eles recebem um, faz videozinho, recebe outro, faz videozinho. O Dória era o rei do videozinho, tudo é videozinho. Chegava um pallet de vacina, ele fazia videozinho botando a mão no pallet das vacinas, sabe? Faturava tudo com videozinho. No passado não tinha videozinho porque não tinha vídeo, né? Se o cara pegasse uma câmera de vídeo, era maior que o ombro dele, aquela câmera fazendo... Se fosse filmar, quando a gente fazia viagem acompanhando o presidente da República, tinha gente que filmava com filmadora, usando acetato, filme. Fazia um barulho quando ele ligava a câmera, que era uma coisa inacreditável. Enfim, agora é tudo a terra do videozinho. Então, as coisas sempre aconteceram. A chantagem sempre aconteceu. Achar que tem alguma coisa nova acontecendo. O que está acontecendo é que, como é mais pulverizado, há uma repetição. É como se, ao mesmo tempo, a gente vivesse, visse, testemunhasse mais de uma conexão. O que isso é verdade. Isso é verdade. Mas dizer que é algo que é novo, não. Tem coisa que sempre acontece, só que a gente não fica sabendo. E porque não fica sabendo, acha que não acontece. Mas acontece e aconteceu, como eu mostrei aqui. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.